justamente, né, no caso do júri popular. O Gustavo Teixeira vai a júri popular, sim. Daqui a pouco, já voltou? Se aproxima do carro da vítima, saca o revólver e efetua os disparos que tiraram a vida do taxista. Doutor Getúlio Souza, o senhor vai agir, atuar amanhã como assistente de acusação. E que o senhor fala para a gente como é que a acusação vai se pautar neste caso do julgamento do principal suspeito, o Gustavo Teixeira. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Nós que vamos trabalhar na acusação desse processo, eu, notadamente, como assistente de acusação do Ministério Público, vamos trabalhar baseado nas provas do processo. Foi oportunizado ao acusado a ampla defesa, o contraditório, foram manejados inúmeros recursos por parte da defesa. Então, assim, a questão de defesa dele foi totalmente respeitada. Hoje a gente está se preparando para que amanhã possamos trabalhar com afinco, dedicação, em defesa, nesse caso, da sociedade, para que essa pessoa que cometeu esse crime por livre e espontânea vontade, com duas qualificadoras, ele está sendo acusado com duas qualificadoras, motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Então, é um crime hediondo qualificado, né? A pena varia entre 12 e 30 anos e amanhã, as 7 pessoas que irão compor o nosso conselho de sentença aqui da comarca de João Pessoa aplicará com certeza o seu entendimento de que essa pessoa deverá permanecer preso por um longo período para que possa se recuperar e então voltar à sociedade depois de cumprida a sua pena. Doutor, durante as oitivas, obviamente, em que defesa e acusação foram ouvidos, o que a acusação pôde ouvir do acusado, do suspeito, quais são as alegações dele para esse crime tão banal? O que foi ouvido, tanto no inquérito quanto na audiência de instrução, foram basicamente coisas técnicas sobre esse processo. A questão testemunhal, a prova cabal de ser condenado, ela será produzida amanhã em plenário, né? Serão ouvidos tanto testemunha de acusação, testemunha de defesa, peritos que foram arrolados pela própria defesa, para que possa suprir toda e qualquer dúvida sobre esse fato que ocorreu. Então, assim, amanhã será tudo esclarecido para os 7 jurados que irão decidir se o acusado, o senhor Gustavo, cometeu o crime de forma qualificada, simples, e então a magistrada irá aplicar tecnicamente a pena que os nossos jurados assim compreenderem. Ok, doutor. O júri amanhã começa a que horas, doutor Getúlio? Está marcado para as 9 horas da manhã, né? Como eu disse, serão ouvidos todas as testemunhas arroladas, tanto pela defesa quanto pela acusação, bem como os peritos que foram arrolados pela defesa. Então, serão analisadas todas essas provas técnicas, laudos técnicos, e então começará esse debate entre acusação e defesa para saber se esse vídeo que foi amplamente divulgado é real, se esses 9 segundos que o acusado levou para imaginar que a vida dessa pessoa que foi morta era totalmente irrelevante ao seu bel prazer, que na cabeça dele ele tinha em mente que aquela vida ali era irrelevante. Tanto é que foram ouvidas inúmeras testemunhas, bem como a própria ficha criminal do seu Paulo Damião o coloca como uma pessoa normal, um homem comum, trabalhador, o famigerado cidadão de bem. Então, assim, uma pessoa dessa, sem nenhum histórico de violência, nem na sua casa, nem no seu ambiente de trabalho, nunca esboçou
nenhuma reação, nem quando foi atacado, como foi dito por algumas testemunhas. Uma pessoa dessa, ele não poderia ser imaginado como um risco a uma pessoa que fez um crime bárbaro gratuitamente e sem nenhuma possibilidade de sua defesa. Então, amanhã nós iremos atuar arduamente junto com o Ministério Público da Paraíba para que o réu amanhã seja condenado na pena máxima que a sua característica peculiar lhe dá. Obrigado, doutor Getúlio, pelos esclarecimentos. Realmente, revendo as imagens, é algo chocante o que aconteceu em relação ao assassinato desse taxista. Mas amanhã é com a justiça. Com imagens do Pantera Negra, Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Irapuã, a TV que a gente faz. Chama! Convidar toda a classe dos taxistas de João Pessoa, os homens e mulheres de bem desse estado que queiram apoiar a tese do Ministério Público, a tese do advogado de assistência de acusação. Um caso existe, o crime existiu, as imagens são claras. Nada justifica esse acontecimento, nada justifica isso que aconteceu e que vocês estão vendo um trabalhador sendo assassinado de uma maneira como essa. Por que nós cobramos justiça? Por que nós cobramos punições? Para que isso sirva de exemplo, de reflexo para a sociedade. A sociedade e as pessoas, nós somos frutos do meio em que nós vivemos. Você vê alguém praticando um crime que não deu em nada, você diz, fulano, é a mesma coisa que você vê ali você vai passando na água, aí vê aquele lameiro, aquele poço de água. Aí você fica na dúvida, eu passo ou não passo? Aí o seu colega da frente que está contigo, digamos que vai de bicicleta ou de carro, o camarada passou de bicicleta. Então, se ele passou, você vai passar também. É o reflexo daquilo que o outro faz. É a mesma coisa que nós estamos vendo aí. Se alguém que está me assistindo agora está na cabeça de matar uma outra pessoa, aí vê esse caso, o camarada matou, não é condenado, ou tem uma pena ali que é uma pena meio que de faz de conta, isso abre um precedente, assim como os demais casos, para que outros crimes venham a acontecer, para que outras pessoas sejam mortas, sejam assassinadas. E, infelizmente é isso. Esse sentimento de impunidade que existe no país abre margem para esse tipo de acontecimento. Talvez se o país já fosse um país com uma lei mais dura, para evitar esse tipo de violência urbana, esse crime não tivesse acontecido. Olha, a UFPB vai disponibilizar ônibus circular para a comunidade universitária no retorno às aulas. O Águia está comigo.